Bem, pessoal, enquanto ele abre aqui, deve estar com preguiça depois do almoço. Deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Meu nome é Nilo. Eu, atualmente, quais são as minhas áreas de pesquisa? Computação quântica, supergravidade, gravitação quântica, sendo que essas duas bem assim, direcionadas para a cosmologia. Então, assim, eu preparei um curso, depois vocês vão ver nas notas, eu preparei um curso com o seguinte objetivo. As notas são muito abrangentes, inclusive eu faço uma abordagem geral das teorias de Gate e faço um breve histórico, enfim, faço algumas referências históricas e apresento os princípios de Gate em situações clássicas e em situações mais voltadas para a relatividade geral e teoria quântica de campos. Nessas nossas aulas, a minha ideia é mostrar o que há, o que eu tenho feito de novo nessa área. E vou deixar mais a questão do que existe atualmente para vocês darem uma lida, darem uma estudada nas notas de aula. Senão fica muito redundante, né? Não vou ficar falando do que já se sabe do que existe. Eu vou tentar, inclusive, colocar para vocês como se implementa uma teoria de Gate. Tá? Eu vou dar um exemplo clássico, que foi o que eu trabalhei na minha tese de doutorado, mas depois vou ampliar isso para uma situação voltada para a gravitação quântica, enfim. De tal forma que, qual é a minha pretensão? É que vocês tenham uma base teórica, tá? E até certo ponto intuitiva, no sentido de trabalhar com as teorias de Gate. E, inclusive, poderem fazer formulações originais usando o princípio de Gate. Tá? Eu não sei exatamente, vocês todos são alunos de mestrado, é isso? Mestrado, doutorado? Oi? Graduação. Beleza. Ok. Então vai ser bom. Acho que eu dosei bem isso aqui. Então nós vamos ter 6 encontros. Hoje, amanhã, depois, se não me engano, dia 31, dia 1º, depois 7 e 8. Isso fica mais ou menos dividido da seguinte maneira. Hoje, dependendo do interesse também, eu gostaria que vocês se manifestassem, se sempre fosse o caso, podem perguntar, podem participar. Então, hoje, acho que dá para fazer pelo menos a abordagem clássica e talvez uma introduçãozinha ao que a gente vai falar amanhã. Tá? Só não vou correr não, porque não adianta correr. O interessante é a gente ir fazendo as colocações e, na medida do possível, ir discutindo algumas coisas, algumas ideias. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Bom, teorias de Gate e cosmologias inhomogêneas. Né? Essa parte de cosmologia é a última parte que a gente vai ver, possivelmente nos 2 últimos encontros. Eu coloquei aqui uma referenciazinha, vocês estão vendo aqui, Calibre. Eu hoje estou à frente sou editor científico de uma revista em Brasília, chamada Revista Brasiliense de Engenharia e Física Aplicada. Começou agora, nós lançamos o primeiro volume agora, e estamos fazendo toda aquela movimentação necessária para a revista evoluir. Depois, no final do curso, eu vou deixar para vocês o link direitinho
como vocês podem acessar. Eventualmente, se alguém no futuro quiser publicar alguma coisa, a gente está aberto e querendo realmente volume de adesão para a revista ganhar fôlego e existir, né? Dentro de um panorama de qualidade, tá? Depois eu passo para vocês. Bom, vamos lá. Para falar sobre o princípio de Gage, antes da gente entrar em teorias de Gage, princípio de Gage, é interessante que a gente dê uma passada no conceito de simetria, já que depois a gente fala de simetrias de Gage ou simetrias de calibre. Tá? Então é bom a gente discutir um pouquinho a importância de simetria. Por que simetria? Por que se fala tanto de simetria? Por que as modernas teorias quânticas de campo são todas baseadas em simetria? Por que essa importância? Bom, por mais óbvio que possa parecer, simetria é algo que a gente encontra em toda a natureza. Claro que existem assimetrias, mas as simetrias se sobrepõem, elas sobrepujam as assimetrias de uma forma assim contundente. Né? Isso aqui são alguns exemplos assim que eu peguei só para ilustrar. Né? Você encontra simetria em tudo. Alguém tem ideia do que é isso aqui? Eu não sei se dá para perceber aqui. Está muito claro, mas acho que dá para ver um pouquinho, né? Você tem aqui um foco central, né? E tem uma figura simétrica, né? De radiação. Alguém tem ideia do que é isso aí? Um cabelo? Não, supernova. Oi? Supernova? Não, não é uma supernova, isso é uma nebulosa. É uma nebulosa chamada, se não me engano, 44179, na constelação de Monoceros. Isso é uma coisa incrível, né? No centro dessa nebulosa aí você tem duas estrelas. Né? A configuração dos gases e das emissões dessas estrelas dá origem a essa figura inteiramente simétrica, né? Parece uma coisa artificialmente criada, né? Um efeito de máquina fotográfica, enfim, mas não é isso aí. E ela foi descoberta acho que na década de 70, início da década de 70. Mas assim, um exemplo que eu peguei para mostrar para vocês. E acontecem simetrias inteiramente casuais, né? Você vê dois flamingos ali bebendo água e formando uma figura extremamente simétrica, inclusive com relação aos reflexos na água. Né? Isso aqui é aquele dente de leão, né? Onde você tem uma nítida simetria esférica. E aqui uma borboleta. As borboletas são exemplos clássicos de simetria, né? Uma simetria perfeita das figuras. Enfim, a natureza está cheia de simetrias. É razoável você deduzir disso aí que o cérebro também funciona às custas de simetria. O nosso entendimento do mundo é baseado em simetrias. Por que você acha uma pessoa bonita e outra feia? É função de simetrias que você observa. É claro que existem outros aspectos, aí nesse caso específico, né? Questão de gosto, enfim, sutilezas desse tipo, né? Que dizem respeito a cada indivíduo. Mas o fato é que nós buscamos sempre identificar simetrias. As simetrias nos agradam. Então isso é um sinal, né, bastante forte de que a inteligência deve funcionar às custas de simetrias. E daí a conclusão que a gente tira é o seguinte: bom, se a inteligência funciona
à base de simetrias, os modelos que nós vamos buscar criar da natureza, já que a natureza também se apresenta fortemente com base em simetrias, então eu devo raciocinar com modelos simétricos em busca das simetrias da natureza. Essa é a ideia, vamos dizer assim, bem fundamental, né? A fundamentação de por que simetria é uma coisa tão importante. Bom, se vocês forem estudar um pouquinho a história da ciência, dos gregos para cá pelo menos, vocês vão ver que toda a produção intelectual grega já mostra isso, né? A importância da simetria. Até a ética aristotélica, se vocês pararem para analisar, não sei quantos aqui têm interesse também em filosofia, lembrando que filosofia é fundamental para o avanço da ciência, mas na própria ética aristotélica você vê a simetria. Quando Aristóteles e os seus seguidores diziam que o bem social deveria partir de uma situação tal que você não criasse benefícios extremos de um lado, para que você gerasse inveja, nem falta excessiva de benefícios para que você tivesse miséria humana. O que ele está fazendo com isso? Ele está visualizando um modelo social de equidade, de simetria. Tá? Então, assim, simetria tem tudo. Se você fizer uma análise, se você for buscar isso em qualquer área do conhecimento, você vai acabar refletindo e encontrando simetrias. Está claro isso? Tranquilo? Bom, e aí, o que acontece? Bom, aí a gente já pode começar a falar de um tipo específico de simetria, chamada simetria de calibre, ou simetria de gauge. E essa simetria é expressa por meio de um princípio, chamado princípio de gauge. E aí vem as teorias de gauge, que depois nós vamos olhar alguns. Ok? Bom, o princípio de gauge em si, ele é muito óbvio, do ponto de vista do físico. Vamos agora olhar a coisa como físico. Por que ele seria tão óbvio? Bom, grosso modo, o que se pretende? Suponha que você parta de um formalismo lagrangiano. Por que eu digo suponha que você parta de um formalismo lagrangiano? Eu poderia partir de qualquer outro tipo de formalismo. A gente usa muito o formalismo lagrangiano porque ele é riquíssimo. E além de ser riquíssimo, ele é relativamente simples de você utilizar. Mas já de cara, dizendo para vocês que é possível você partir de qualquer modelo, não precisa ser lagrangiano. Existem versões hamiltonianas também e outras. Bom, tá muito bem. Se o formalismo lagrangiano ele é útil, ele é importante para a gente, ele oferece bons resultados, então é interessante que se pense no seguinte: bom, se eu represento um sistema físico, né, com base no formalismo lagrangiano, se eu submeto esse sistema a um grupo de transformações rígidas, ou seja, transformações independentes do espaço-tempo, tá, seria interessante que esse sistema mantivesse as suas características formais se esse grupo de transformações fosse um grupo de transformações locais, ou seja, dependente do espaço-tempo. Então, me parece uma coisa bastante razoável. Mas, se globalmente funciona desse jeito,
espera-se que localmente eu também possa utilizar a mesma ferramenta. O mesmo modelo deve funcionar também localmente. Isso é fato. Você quer dizer que transformação dependente de espaço? Transformações globais não dependem de espaço-tempo. Ou seja, o estado do sistema não muda se você mudar de posição. A ideia é essa. Uma transformação local é uma transformação que envolve mudança ponto a ponto do estado do sistema. Tá certo? Essa é a ideia. Então, transformações locais a gente sempre representa por meio de diferenciais, derivadas. É isso? Então é isso. Quando eu aplico uma derivação, eu estou dizendo que há uma mudança ponto a ponto. Essa é a ideia. O conceito de derivada, ele vai aparecer fortemente aqui. Por que isso, hein? Isso é o tal do antigo. Beleza. Está claro isso? Ok? Então, o princípio de Gauss estabelece isso. Localmente eu vou poder usar o mesmo formalismo, o mesmo modelo. E essa é a ideia. Então a gente coloca aqui as transformações clássicas, que normalmente a gente vai ver, pelo menos em teoria de campo mais básica, né? São as chamadas transformações de fase. Repara, eu tenho uma função psi, que na verdade expressa o estado de um sistema. Uma transformação global de fase é uma transformação desse tipo. Repara que o θ aqui não é uma variável, não é uma função. Tá? Então isso aqui explica o quê? Uma transformação que independe de espaço, independe de posição. Já aqui, eu tenho uma transformação que depende. Então aqui estou usando uma dimensão só, tá? Mas bem entendido, isso aí você pode expandir para o número de dimensões se quiser. Tá? Como aqui a gente está trabalhando de forma, digamos, andragógica, né? Pedagógica é para criança, né? Andragógica é para adulto. Então a gente usa modelos unidimensionais para a gente entender o princípio em si. Não precisa complicar. Tá certo? Só que, o que acontece? Se você tem um lagrangiano que funciona globalmente, tá? E você quer testar se ele preserva as suas características localmente, se você for utilizar uma derivada convencional aqui, ou seja, fazer uma derivada parcial dessa função aqui, você destrói aquela característica inicial do lagrangiano. Diz-se que ele perde a simetria, ou seja, a simetria do lagrangiano é quebrada. Para você trazer de volta essa simetria, eu não vou poder utilizar uma derivada convencional. Eu vou usar a chamada derivada covariante. E nessa introdução da derivada covariante, vem junto o chamado campo de Gauss. Ou seja, o campo de Gauss é um objeto que faz parte desse processo de derivação covariante. Aí nós vamos entender melhor o que é isso olhando no exemplo. Beleza? Mas deu para entender a diferença entre uma transformação global e uma transformação local? Beleza. Bom, existe um livro, eu sempre faço referência a esse livro. Existe um livro famoso, escrito por um
já falecido, um físico brilhante, chamado Lachlan O'Reilly. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas vão ouvir falar muito, senão não vou ouvir ainda. Ele tem um livro chamado The Dawning of the Gate Theory, a alvorada da teoria de Gate. Quem puder depois dar uma olhada nesse livro, é um livro interessantíssimo. Por quê? Além de ele colocar claramente o que é o princípio de Gate, ele faz um histórico dos primeiros trabalhos sobre teoria de Gate, mostrando a luta, a dificuldade que foi para se instituir esse modelo, para se demonstrar a utilidade do modelo. E ele coloca que uma das razões disso ter acontecido é que muitos dos textos iniciais permaneceram em alemão. Eu mesmo achei alguns textos em alemão que eu nunca vi traduzidos sobre teoria de Gate. Isso representou um atraso, porque essas publicações ficaram muito tempo engavetadas em alemão. E aí o que ele fez? Ele pegou esses artigos, esse material todo, traduziu e colocou isso no livro. Então ficou um negócio muito interessante, que ele fez uma abordagem cronológica em cima desses textos, inclusive texto do Weil, que foi o precursor de tudo isso. Tá? Então é um livro muito interessante. E aí eu coloquei aqui, a partir do Dawning, que faz parte do título do livro, em diante. Tá? É claro que tem muito mais coisa do que isso. Tá? Isso aqui são alguns pontos que historicamente são interessantes nesse processo de evolução das teorias de Gate. Eu peguei das notas, exatamente como eu coloquei nas notas, e trouxe para cá. É claro que lá nas notas eu faço um discurso um pouco mais amplo, mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia de alguns dos momentos importantes da evolução das teorias de Gate. Tá? E você vê que tudo começa com o Weil, lá em 1918. Tá? Ele que foi o grande precursor, mas, como eu falei para vocês, tem coisas que ele escreveu que não vieram à tona. Mas, enfim, aí o Lachlan, o Heifel, recuperou isso e colocou no livro. Então, aqui são alguns passos interessantes. Weil, em 1918. Fock-Weil, vocês vão trabalhar com isso, vão ouvir falar muito, tá? O trabalho deles em 1927 e 1929 já representou um avanço, trabalhando em cima de funções de onda e com o conceito de acoplamento mínimo, tá? Em cima do trabalho do Weil, né? A partir do Weil. São transformações globais de fase. E aí começa aquela visão de transformação global a partir de uma representação lagrangiana. Bom, geometria de Lyra, ou como a gente normalmente fala, geometria de Lyra é um dos assuntos que eu tenho trabalhado dentro do contexto de gravitação quântica. Não é muito conhecida assim como uma teoria de Gate. Por quê? Porque ela não tem o formato tradicional das teorias de Gate, como eu coloquei para vocês. Depois a gente vai ver um pouco isso mais lá na frente. Tá? Vou explicar o que é a geometria de Lyra, qual é a importância dela nesse contexto, e ela agora está surgindo com um pouco mais de força dentro da moderna cosmologia. Na verdade, a cosmologia hoje é uma ciência muito bem fundamentada. Não era até a década de 80 e
especulação. Hoje a gente tem bastante teoria, bastante resultado consolidado para trabalhar com cosmologia de uma forma mais, digamos assim, de uma forma mais objetiva, né? Racionalmente objetiva, né? Buscando resultados, buscando conciliar as ideias da cosmologia com o modelo padrão, enfim, né? Trabalhando com buracos negros, com singularidades, usando os buracos negros como exemplos de singularidade que você poderia reportar ao Big Bang, enfim, né? Já se consegue fazer muita coisa e extrair muito conhecimento. Depois vem as teorias baseadas no modelo inicial de Young-Mills. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho também mais à frente. Nas notas, eu faço uma explanação também mais ampla. Não adianta eu falar muito sobre isso agora, porque senão vai fazer muita confusão. Primeiro a gente tem que falar de outras coisas para depois poder aprofundar um pouquinho isso aqui. Tanto isso quanto esse trabalho de Faddeev Popov também ficou muito famoso. Porque o que acontece? Só rapidamente. A proposta do Young-Mills, uma dupla, né? Ela enfrentou algumas dificuldades de aplicação com relação às forças nucleares. É um modelo muito interessante, mas em função dessa dificuldade, que depois a gente vai discutir, tá? Surgiram trabalhos tentando aprimorar. Essa é a história da ciência. A ciência é isso, ninguém faz tudo sozinho. Você dá um pontapé inicial, tem que vir mais gente trabalhar junto. Não dá para pensar em tudo e resolver tudo. Tá? O trabalho científico é um trabalho extremamente colaborativo. Muito bem. Bom, isso aqui é uma visualização bem útil sobre a aplicação do princípio de Gauge. Né? Vamos dizer assim, numa representação gráfica, você teria o quê? Você teria aqui o espaço-tempo representado aqui nesse plano, em duas dimensões, tá? E as transformações de Gauge estão ocorrendo, isso que a gente chama de um fibrado. Tá? Então aqui os campos de Gauge estão simbolizados aqui com esse A, que vocês vão ver muito, o AMI. Tá? E as transformações estão acontecendo exatamente nesse fibrado aqui. Tá? Bom, conceito de fibrado, essas coisas todas, aos poucos vocês vão convivendo com isso e, na medida que for necessário aqui, a gente vai falando para quem vai procurando esclarecer um pouquinho. Bom, essa ideia esquemática é essa. Então vocês já podem ficar com isso em mente. Tá? É claro, de novo, tá? Isso aqui é uma representação gráfica bastante simplificada e eu posso extrapolar isso para qualquer número de dimensões. Né? Okay? Bom, vamos pensar um pouquinho como se implementaria uma teoria de Gauge em contexto clássico. E depois ver como é que a gente pensa isso em contexto quântico ou contexto relativístico, enfim. Bom, o primeiro exemplo que a gente tem, isso também está aí, em qualquer livro que vocês encontram isso. O exemplo mais simples que a gente tem de uma teoria de Gauge é o próprio eletromagnetismo. Mas, na verdade, o que eu pretendo
mostrar é que é possível você aplicar o princípio de Gauge em outras áreas da física clássica. Há talvez uma crença difundida de que a física clássica é algo acabado, terminado. E não é bem assim. Existe muita coisa ainda que pode ser feita por física clássica, inclusive em função de novos aprendizados que a gente vai obtendo a partir do avanço da física em outras áreas. Por exemplo, se você pegar agora mesmo, fazendo pesquisas sobre o grafeno, não sei se vocês conhecem o grafeno, se já viram alguma coisa a respeito do grafeno, em supercondutividade, está se abrindo uma ponte entre um estudo que está sendo feito em nível de baixas energias, está se abrindo uma ponte entre esse nível de baixas energias e o nível de altas energias, em termos de supersimetria, estudando grafeno, as propriedades do grafeno, estudando matéria condensada, estudando supercondutividade. Então, esses links, eles vão aparecendo. Conforme a física vai avançando, você vai obtendo conhecimentos de diferentes áreas e as conexões vão surgindo. Supersimetria é uma coisa que ainda não foi verificada. Você não tem comprovação de supersimetria. No entanto, ela se apresenta como um candidato fantástico para explicar uma série de fenômenos, mas nós ainda não temos comprovação dela. E essa ponte aí que está aparecendo é muito importante porque indiretamente ela já parece indicar a realidade da supersimetria. Depois nós vamos ver a supersimetria diz respeito a quê? A simetrias que ocorrem entre partículas regidas por estatísticas diferentes. Eu tenho a estatística de Bose e a estatística de Feynman. Então existe uma simetria entre as partículas regidas por essas estatísticas. Certo? Depois a gente fala mais sobre isso também. Então, assim, as coisas não estão acabadas, não é assim. Tá? Bom, o que eu disser aqui, do ponto de vista de uma teoria clássica, se aplica também a qualquer teoria que posteriormente você venha a trabalhar. Teoria quântica de campos, enfim. Tá? Ok? Pessoal, até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta, colocar alguma coisa? Eu devo estar falando de algumas coisas que não são assim propriamente do dia a dia de vocês, mas o importante é que os conceitos básicos fiquem dessa nossa conversa. Então pode me interromper à vontade, tá? Ok? Muito bem. Então vamos falar de uma implementação, como implementar uma teoria de Gauge no contexto clássico. E depois extrapolar isso. Porque o procedimento teórico é basicamente o mesmo. Bom, o trabalho que eu fiz e que uso aqui como ilustração foi a termodinâmica. Na verdade, a gente tinha um projeto de implementar um dispositivo de engenharia para exatamente o processamento de matéria condensada. E o fundamento teórico disso, desse projeto, seria a termodinâmica. Bom, por que a termodinâmica? Volto aí a dizer para vocês, olha, a formação do físico tem que ser algo muito abrangente. Se você tem pretensões de formular alguma proposta, tem que ser muito abrangente. A termodinâmica, se vocês forem fazer uma análise histórica, de novo, se a mecânica newtoniana não tivesse
tivesse precedido a termodinâmica tanto tempo, talvez a termodinâmica tivesse se tornado tão popular ou mais do que a mecânica. Porque do ponto de vista físico, a termodinâmica é muito mais completa do que a mecânica. Se você parar para fazer uma análise, você vai chegar a essa conclusão. Por que isso? Ora, é muito simples. Se eu ficar no mundo clássico, eu posso perceber o quê? Todos os processos mecânicos, tá, são baseados em quê? Em energia, transformação de energia. Todos. Em todos os processos você tem o quê? Dissipação de energia, transformação de energia. A termodinâmica, ela olha para os sistemas do ponto de vista energético, puro, ou seja, calor como energia dissipada. Então a termodinâmica dá conta das transformações, a tal ponto que eu posso descrever um processo mecânico por meio da termodinâmica. Mas a mecânica sozinha não dá conta dos processos termodinâmicos. Então ela tem essa característica e mais, ela faz uma descrição do comportamento do sistema, mas incluindo nessa descrição o que? A evolução do sistema, em termos de desgaste do sistema, envelhecimento do sistema. Então isso é uma informação que não só me ajuda a entender a evolução do sistema, como me dá uma dimensão muito mais real dessa evolução. E como ela faz isso? Como ela me dá essa dimensão real? Por meio de um conceito muito mal entendido, do qual já se falou muita bobagem, que é o conceito de entropia. É isso. O conceito de entropia, ele dá o que? Uma dimensão do desgaste do sistema. Isso se aplica em qualquer nível. Tanto que você tem hoje teorias termodinâmicas sobre buracos negros. Não é à toa. Então é algo que se aplica. Por exemplo, quando a gente for falar lá de supersimetria, né, e que nós formos falar de partículas como o grávico e o gravitino, que são os super parceiros da gravidade, vocês vão ver que uma das abordagens mais produtivas que se faz hoje do ponto de vista dos gravitinos está exatamente no contexto termodinâmico. Você tem uma estrela de nêutrons, por exemplo, você tem uma supernova, e naquele processo existem emissões de gravitinos. Claro que o gravitino ainda não foi detectado, mas a razão dele não ter sido detectado provavelmente está exatamente no modelo em que ele se insere. A gente vai também ver isso um pouco. Então, assim, a termodinâmica, ela dá uma dimensão de entendimento do universo, tá, bastante completa. E, do mesmo jeito que a mecânica foi para a mecânica quântica, você tem termodinâmica que vai para a termodinâmica quântica, você tem termodinâmica que vai para a termodinâmica relativista. Tá? Muito bem. Você disse que a mecânica sozinha não dá conta de tratar dos assuntos termodinâmicos? Ela não dá conta sozinha de, por exemplo, descrever um sistema em função do desgaste desse sistema. Ou seja, como esse sistema evolui e envelhece em função da dissipação de energia. É isso. A mecânica estatística não é uma forma de... Mas olha só, mecânica estatística, uma outra colocação. O que acontece? A mecânica estatística, ela te dá uma abordagem estatística. Eu
ínfos, tá? Grandes coletivos, seja lá do que for, moléculas, partículas, enfim. Tá? Então ela te dá uma abordagem baseada em grandes números. Mas se você quiser, por exemplo, analisar a evolução de uma estrela, isso não é uma abordagem estatística, concorda comigo? Eu quero saber como é que essa estrela evolui, chega ao seu ápice e envelhece. E dependendo da massa dela, por que ela chega a um buraco negro e por que uma outra chega a uma supernova. Aí eu já preciso de um refinamento que a mecânica estatística não me dá, porque a proposta dela é outra. Não pode ser tratado? Pode. Existem tratamentos com mecânica estatística que você pode utilizar. Só que, mais um detalhe, a mecânica estatística, além dela estar focada em grandes coletivos, ela ainda tem um adicional extremamente complicado. Você não precisa de tanta complicação para determinado tipo de avaliação que você precisa fazer. Se aprofundar a mecânica estatística é uma complicação do caramba. E desnecessária para uma série de perguntas que a gente faz, entendeu? Beleza? Depois a gente fala um pouquinho da mecânica quântica, né? Que aí a gente vai para a estatística também, mas aí é uma outra, aí tem umas sutilezas aí. Depois a gente fala sobre isso. Beleza. Muito bem. Bom, então os fundamentos dessa proposta de implementação de uma teoria de gate em termodinâmica conectada a esse projeto de engenharia, né? Um projeto de reciclagem, né? De matéria condensada. Tá? Bom, se a entropia é uma grandeza que mede o desgaste de um sistema, podemos dizer assim, né? Não é propriamente medir, mas ela me dá uma noção do desgaste desse sistema. Ora, se eu mantiver essa grandeza sob um certo controle, o que é manter essa grandeza sob um certo controle? É saber de todas as variáveis que geram entropia e buscar controlá-las. Isso aí. Tá? Então, se eu puder, de alguma forma, controlar, claro que eu não consigo um controle perfeito. Se eu conseguisse um controle perfeito, eu chegaria ao conceito de moto perpétuo. Não existe desgaste. Tá? Então, e aí eu introduzo o conceito de campo de gate exatamente com o intuito de controlar essa entropia. Ter a entropia mais sob controle. Tá? Vamos chegar lá. Com uma teoria toda que é baseada em calor, que eu estou falando de termodinâmica, né? Então nós estamos falando basicamente de dissipação de energia na forma de calor. Ora, nada mais interessante do que eu procurar construir um campo, usar a ideia de campo para tratar esse conceito de calor. Então eu tenho um campo de calor, campo escalar, claro. Beleza? E com isso eu tento construir uma termodinâmica que seja uma teoria de gate. Vamos ver como é que isso acontece. Isso aqui é só para resumir, tá? Eu acho que é interessante ter isso em mente. Para quem quiser, já vi que tem gente aqui que eu acho que se interessa pelo assunto de buracos negros e termodinâmica e buracos negros. Então a entropia indica incapacidade de transformar energia ou de aplicar energia para transformar matéria. É isso. Então,
ao falar de avaliar a entropia, eu estou avaliando o quê? A incapacidade progressiva do sistema em transformar energia ou aplicar a energia para transformar matéria. Que é o que acontece com todos nós. Nós vamos envelhecendo e vai acontecendo isso. Nós vamos nos tornando mais incapazes para esse processo de transformação de energia ou de transformação de energia. O senhor quantiza a teoria termodinâmica para se transformar numa termodinâmica quântica? Sim, você Eu pode. posso fazer os dois caminhos, tipo, aplicar a teoria de Gates na termodinâmica clássica e depois quantizar. Depois eu posso quantizar Ou pode. Tanto que essa teoria clássica que foi construída, ela já foi construída pensando em futuramente, se for o caso, se apresentar útil a ideia, pensando em futuramente ser quantizada. Pode. Mas que tipo de quantização vocês usam assim? Qual que é a minha, Quando você qual fala é de melhor? tipo de quantização, você está se referindo a quê? Canônica, estocástica, padrão Foccoli, Canônica. 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 Se quiser sair para uma estocástica, também é possível. A estocástica seria mais estatístico, né? Aí já cai numa visão mais estatística. Entendeu? Beleza? Mas claro, é possível sim. Você vai ver pelo jeitão dela que ela já tem cara de quem quer ser quantizado no futuro. Beleza? Bom. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês como é que é como é que é a cara do projeto, para a gente poder ir explicando. Isso aí é uma representação esquemática da planta a ser construída com esse objetivo de reciclagem de matéria condensada. Tá? E aí depois a gente vai explicar onde é que o conceito de campo entra aqui, onde é que o conceito de campo de Gauge aparece aqui. Tá? Bom, isso aqui é o seguinte, isso é um esquema de como funcionaria, isso é uma usina. Uma usina de reciclagem de resíduos. Tá? Então o que acontece? Essa usina é inteiramente baseada em energia solar, tá? Em concentração de energia solar. Beleza? Bom, como é que ela funciona? O conceito básico é de aquecer uma determinada câmara de contenção de resíduos, se preferir de matéria condensada, de várias origens, tá? E por meio de um processo chamado de pirólise, eu consegui desagregar essa matéria toda e a partir dessa desagregação, uma outra câmara vizinha, eu reconstituir elementos fundamentais que foram desagregados. Tá? O princípio é esse. Então, o que teria? Teria uma câmara de pirólise, vou explicar o que é, onde toda a matéria é colocada e, sob a ação de uma temperatura elevada, desagregada e conduzida para uma outra câmara de reciclagem. Tá? Essa câmara de reciclagem ela trabalha com alguns princípios termodinâmicos. Primeiro, troca de calor, tá? Diferenças, eu tenho um gradiente de temperatura aqui dentro e tenho um controle de mistura, né? Onde eu entro com catalisadores específicos que vão tratar essa matéria desagregada e obter matéria-prima, né? Elementos fundamentais de novo aqui. Tá? Eu desagrego, não existe nenhum processo aqui de incineração, né?
desagregação de matéria mesmo. Tá? Então eu tenho elementos que constituem essa planta. Eu tenho um concentrador de luz solar, eu tenho uma câmara de pirólise, eu tenho uma câmara de reciclagem, eu tenho conduítes de nanofluido aqui que servem para atender a processos de convecção, né, do calor gerado. Tem uma central de energia, né, termoelétrica, e tem uma central computadorizada de operações. Essa central de operações, ela é responsável pelo quê? Por todo o processamento dessa matéria que chega aqui. O que é a pirólise? A pirólise é o seguinte, essa pirólise aqui é induzida por plasma, né? Eu tenho um gás superaquecido aqui dentro, às custas de energia solar, e esse gás, que na verdade já é um plasma, né? Está em alta temperatura, né? Esse gás aqui acelera o processo de desagregação dessa matéria. Tá? Bom, estamos falando de que temperaturas? No nosso protótipo, a gente tem temperaturas de 1500 Celsius, tá? A partir do concentrador. E aí as lentes são lentes de Fresnel, todo um sistema de lentes de Fresnel que a gente utiliza com anguladores para concentrar a energia solar dentro da câmara de pirólise. Essa câmara é construída em grafite, uma câmara de grafite, toda junta, tanto de pirólise quanto de reciclagem, para suportar as altas temperaturas. Tá? E aí eu tenho aqui os trocadores de calor, enfim, eu tenho todo um engenho termodinâmico aqui, que é construído para que eu possa obter um gradiente de temperatura, tá? E que possa ser aplicado todo tipo de catalisador que eu preciso para reciclar esse material que está chegando aqui. O que chega aqui são gases, líquidos, enfim. Tudo que chega ali é resultante do quê? Da desagregação que está acontecendo nessa coisa. Isso aí. Tá. Muito bem. Teoricamente, você não precisaria, você fica pensando assim, poxa, mas teoria de campo, clássico, como é que eu vou aplicar isso aí? De que maneira isso vai me ajudar? Aí é que está. Imagina que essa aqui, resumidamente, lá nas notas vocês têm lá uma calculeira danada, tá? Para que talvez eu não tenha um assunto. Tá? Essa seria a minha equação de campo. Tá? O meu campo, que eu chamei de campo calórico, representado por essa letra, tá? É um campo escalar complexo, tá? Por razões formais que o... Como é que é o nome? Matheus. Então, aqui você já vai vendo, Matheus, o estilo de equação para futuras abordagens, tá? Eu tenho basicamente o quê? Isso aqui é a minha equação de campo, tá? Muito bem. Esse termo aqui é o termo de entropia, ou seja, o que eu estou querendo? Eu estou querendo fazer uma coisa que comumente não se faz, que é o quê? Avaliar a entropia do próprio campo. Ora, se eu estou partindo do princípio que a entropia é um conceito universal que se aplica a qualquer sistema, então eu preciso saber qual é a entropia do campo. O próprio campo tem uma entropia e ela precisa estar sujeita a uma análise. Se eu quero fazer um controle primoroso, tá, do que está acontecendo dentro daquelas câmaras, eu preciso saber qual é a entropia gerada. Esse campo aqui, na verdade, representa o quê? O calor que se estabelece, a quantidade de calor que se estabelece dentro da câmara de pirólise. Então, eu estou descrevendo esse calor como um campo. Isso é uma
opção minha. Isso é uma modelagem que eu estou fazendo. Tá? Não é nada tirado da cartola. É simplesmente o seguinte: resolvi tratar o calor que se estabelece dentro da câmara como um campo escalado. Ok? Essa é a ideia. Fala. Por que você associou esse último termo à entropia? Porque a entropia, a função normalmente que a gente utiliza de entropia envolve um logaritmo da quantidade. Não é isso? Você vai ver depois, quando eu aplicar a equação de Euler-Lagrange, tá? Isso vai aparecer mais com a cara da expressão de entropia que você está acostumado a ver, que é aquela integral, enfim. Beleza? Então aqui eu tenho, além de um termo de entropia, eu tenho o quê? Um termo associado ao campo que eu chamei de capacidade luminotérmica. Isso aí diz respeito ao meio ambiente. Ou seja, como a minha usina funciona a partir de energia solar, tá? De alguma forma eu preciso incluir na minha equação algo que diga respeito ao meio ambiente. Por quê? Porque veja bem, eu tenho uma variável gama aqui chamada de opacidade. A gente sabe muito bem que existem regiões que são sujeitas muito mais à poluição, muito mais à luminosidade do que outras. Tá? Você não tem a mesma disponibilidade de sol, por exemplo, na Alemanha que você tem aqui. Tá? Então eu preciso ter algum elemento que influencia o resultado, o desempenho da minha usina, elemento esse que diz respeito ao ambiente. Fala aí. Só queria uma confirmação. Tem os índices Q e Q, isso está correndo pelo espaço ou espaço-tempo? Só espaço? Aquele Q ali é o que a gente chama de coordenada generalizada. Tá? Eu depois especifico se eu estou trabalhando no espaço ou no tempo. O Q é exatamente o quê? O número de dimensões ali que eu estou utilizando no espaço de configuração. Tá? Não quer que você olhe para isso agora. Entenda que é o quê? Um espaço de configuração, uma coordenada generalizada. Tá bom? Beleza? Muito bem. E uma pergunta que surge. Bom, mas de onde é que saiu essa equação? Eu tenho uma discussão agora sobre uma mediana. Aí você usou o Euler-Lagrange para poder... Olha só. Veja bem. Vou fazer uma pausa aqui para falar um pouco disso. Como surgem as equações. Tá? Existem algumas maneiras de você formalizar uma teoria. Por exemplo, quando a teoria ela é fundamentalmente de cunho empírico, ou seja, ela está diretamente associada a alguma coisa que você está fazendo em laboratório, né? Então, o que você constrói como equação está diretamente ligado com aqueles resultados experimentais que você está obtendo ali, que você está medindo. Então, existem várias fórmulas na física aplicada que são assim, elas nasceram de laboratório. O cara foi medindo, estabeleceu uma constante proporcionalidade, agora chegou àquela fórmula. Isso é um caminho. Um outro caminho, que é muito mais abstrato, e que diz respeito a essas teorias que a gente não tem um acesso laboratorial ou observacional, são coisas diferentes, né? Que é o quê? É você tentar axiomatizar um determinado formalismo. Por exemplo, a equação da relatividade geral de Einstein nasceu de uma axiomática dele. Ela não tem nenhum fundamento nem laboratorial, nem observacional. O que aconteceu depois é que ela foi verificada, né, em determinados contextos, e até hoje não se encontrou nada que contradissesse aquilo que está escrito ali. Mas aquilo ali foi uma invenção do Einstein. Claro, baseado em uma série de raciocínios, né, de reflexões que ele vinha fazendo ao longo do tempo.
nada tirado da cartola, mas ela é inicialmente axiomática. Tá? Bom, quando você lida com, por exemplo, formalismo lagrangiano, ou qualquer outro formalismo hamiltoniano também, tá? O que acontece? Você tem dois caminhos. Um é você propor uma equação de campo, tá? Propõe uma equação baseada em alguns fundamentos como esse, que é quais eram os meus fundamentos. Bom, eu quero incluir um termo de entropia do campo. Esse é um fundamento. Segundo fundamento, bom, se eu estou trabalhando com energia solar, então eu tenho que ter algo que diga respeito ao meio ambiente. Ok. Bom, mas como eu estou pressupondo que isso descreve uma situação dinâmica do sistema, eu tenho que ter derivadas no campo. Então eu faço uma proposta. E depois utilizo a equação de Euler-Lagrange e verifico os resultados que ela está me dando, se são consistentes com a base termodinâmica e com os princípios que eu estou querendo utilizar. Esse é um caminho. Certo? Mas há o caminho inverso. Eu posso pegar Euler-Lagrange e, a partir daí, tentar construir uma equação de campo. Esses são os caminhos que a gente utiliza, não tem mais. Tá? Nesse caso, você está partindo de uma teoria extremamente abstrata para chegar a um resultado empírico. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, nós agora estamos em fase de testar esse modelo por meio de quê? Simulações. Então, não tem como construir a planta, mas eu posso simular computacionalmente. Então, quais são os elementos que entram na simulação? A equação de campo, a tabela que diz a capacidade luminotérmica dos ambientes. Eu tenho algumas outras equações também que relacionam pressão, entropia, volume, temperatura, enfim. Tem equação que descreve o desempenho da janela de quartzo da câmara, que tem uma janela de quartzo focal onde incide a radiação solar. Então existe uma série, e nós estamos colocando isso num programa estocástico, um algoritmo estocástico, para a gente fazer os primeiros testes, se aquilo ali é consistente, se aquilo ali produz numa simulação os resultados esperados que a gente quer. Então é um teste. Amanhã ou depois, essa equação pode não se mostrar suficiente, ou até mesmo precisar ser modificada. Fala. Já encontraram soluções não triviais para esse campo calórico? O que tem? Já encontraram soluções não triviais? Não triviais, já. Você só tem esse resultado? Tem, acho que está na memória. Eu não me lembro se eu coloquei na memória. Mas vamos avançar aqui, que aí a gente já vai. Vamos lá. Muito bem. Então, o que acontece aqui? Isso aqui é a minha função de Lagrange, que a gente normalmente chama de densidade de Lagrangiana em teoria de campo. Né? Função de Lagrange, Lagrangiano, enfim. Então, vocês reparam, olha aqui, que eu tenho. Essa aqui é a minha Lagrangiana inicial. E essa aqui, onde aparece esse Q aqui e esse A, é a Lagrangiana de Gauge. Que aqui coloquei assim, né? Um L0 e o L de Gauge. Seria o que? A Lagrangiana total. Tem a Lagrangiana inicial mais a Lagrangiana de Gauge. O que isso significa? Significa que eu apliquei o princípio de Gauge. Ora, como nós vimos lá, se um sistema se comporta globalmente de uma determinada maneira, ou seja, se ele obedece uma determinada simetria lagrangiana, globalmente, é interessante que ele mantenha essa simetria quando eu fizer uma análise local. Esse Q
que aqui, por favor, depois peguem as notas, tá? Deem uma olhada direitinho, passo a passo, nas notas, como é que a gente chega a isso aqui, com o conceito de derivada covariante. O que foi feito? Eu apliquei a derivada covariante para obter o quê? Essa nova lagrangiana aqui, que traz um campo de gauge, que é esse A aqui, e surge aqui uma constante de acoplamento, que nesse caso, no caso, por exemplo, constante de acoplamento não é no eletromagnetismo, é a carga. Tá? Constante de acoplamento aqui. Isso aqui é o que a gente chama, dentro desse modelo, de carga calórica. É uma constante de acoplamento que surge aqui. E qual é a importância dela? Essa carga calórica aqui, ela vai representar o seguinte: imagina, eu tenho um campo dentro da câmara de pirólise, vazia, não tem nada, ela está no vácuo. Foco a energia solar e aqueço internamente essa câmara. Tá? Esse campo que se estabelece ali é o que eu estou chamando de campo calórico. Então, campo escalar não massivo. Não tem por que supor nenhuma massa ali dentro, não tem nada. Vácuo aquecido. A partir do momento que eu coloco matéria dentro da câmara, o que acontece? Essa matéria é desagregada e existe um fenômeno de feedback. Ou seja, eu começo a ter retorno da matéria que está sendo agregada para aquele meu campo escalar inicial. Ou seja, essa carga calórica aqui, ela na verdade está exprimindo o feedback que vai para o meu campo escalar inicial, que eu não tinha. Isso é importante porque, claro, se eu quiser controlar a entropia do campo, eu preciso levar em conta o feedback que ele está recebendo. Senão eu estou fazendo uma avaliação parcial, eu estou considerando que o campo é exatamente o mesmo que era no começo. Não é mais. E é aí que entra a importância de você fazer uma aplicação como essa, aplicar o princípio de gauge. Por quê? Porque eu estou querendo refinar o meu controle. Eu quero saber que massa, que carga calórica, chamando de massa, porque na verdade o que acontece? Eu coloquei uma massa ali dentro. É isso? Quando ela se volatiliza pelo processo de desagregação da matéria, o que está acontecendo? Esse campo inicial que estava no vácuo está recebendo aporte. E esse aporte, ele está sendo computado por essa carga calórica, que na verdade é um efeito de feedback do próprio processo. A partir do momento que eu consiga descrever isso e colocar isso no meu algoritmo estocástico, então eu estou fazendo um controle extremamente refinado do que está acontecendo. Essa é a ideia. Bom, e aí vocês vão ver lá. Como vou fazer isso aqui? Olha, eu trouxe até para vocês verem, mas eu falei depois, não, isso aí vai pesar demais no curso, que na verdade a gente está introduzindo conceitos. Mas, se alguém depois, vai lá, está completinho. Eu estava lá na sala, e aí eu acabei escrevendo essa calculeira toda de novo, que está lá só para exercitar lá na hora de falar e tirar alguma dúvida que aparecesse. Então, assim, para você chegar dessa lagrangiana inicial para essa lagrangiana total, onde eu estou incluindo o lagrangiano de gauge, depois de incluir a transformação de gauge, que é o quê? O que eu estou fazendo? Por meio da derivada covariante, o que eu estou fazendo?
realizando aquela simetria inicial que era global, que se referia ao campo como um todo, agora eu estou fazendo ela valer ponto a ponto dentro da câmara. Eu preciso desse controle, porque eu tenho que saber o que está acontecendo com a matéria ali dentro. É claro que dentro da câmara, quando você está fazendo a desagregação, não existe um processo uniforme ali, ele é ponto a ponto. O estado do sistema varia de ponto para ponto. Então, se eu quero preservar a minha descrição global inicial, o que eu tenho que fazer se eu estou usando o princípio de Gauge? Eu estou dizendo o seguinte, olha, aquela simetria do Lagrangiano, ela continua valendo localmente. E aí o interessante que a gente vai observar, e depois se vocês quiserem, tem lá uns exercíciozinhos lá na... Eu não vou... Veja bem, isso é um curso de férias, é um mini curso, eu não vou cobrar nada de ninguém. Quem quiser, depois, se interessar e tal, tem lá umas sugestõezinhas, tá? Então, olha só que interessante. Olha lá. Euler-Lagrange. É isso? Estou aplicando a equação de Euler-Lagrange ao meu campo conjugado. Aquilo é um campo complexo, né? Um escalar complexo. Isso já foi feito dessa forma para me facilitar posteriormente se eu quiser quantizar essa teoria. Tá? Olha lá, olha que interessante. A derivada do Lagrangiano com relação à derivada do conjugado me dá a derivada covariante. Olha aqui a expressão da derivada covariante. É essa derivada que me permite manter a simetria do Lagrangiano original. Olha lá, ela traz embutido o quê? O gerador da simetria, que é esse Q aqui, e o campo de Gauge, que é considerado, na maioria dos casos, como um grau de liberdade extra que você está colocando na sua teoria. É isso que o campo de Gauge faz. Né? Ele acrescenta um grau de liberdade extra aqui. Ok? Então, esse é um resultado interessante da gente achar. E estou aplicando ali a equação de Euler-Lagrange. Fala. Quem manda? Pergunta que você falou disso, sobre derivada covariante. A derivada covariante, para todo mundo ver primeiro, é uma derivada no espaço curto sobre a proteger o status de derivada. Eu sempre vi essa derivada que usa em teoria de Gauge para manter essa derivada para manter o momento canônico, um operador de momento com essa derivada. Eu tinha a impressão que você ia falar a mesma coisa aí, mas você parte de outro princípio que já essa derivada covariante? Não, para mim você fez isso. Não. O caminho é o mesmo. O que eu faço primeiro? Se eu for fazer passo a passo ali. Né? Primeira coisa, eu introduzo uma transformação global. Isso para fazer um caminho, né? Um caminho educativo, né? Vamos dizer assim. Né? Depois o que eu faço? Eu faço uma transformação local. Só que quando eu testo essa transformação local, como se fosse uma derivada comum, eu perco as características originais de simetria do Lagrangiano. Aí eu preciso introduzir o quê? Um artifício. Inicialmente é um artifício, né? Só que não é um artifício puro, matemático, ele vem com conteúdo físico. Que conteúdo físico é esse? É o que a gente procura introduzir, que é o quê? É um campo, inicialmente ele funciona como um campo auxiliar, mas que deve trazer para mim uma nova física. Ele deve trazer para mim uma dinâmica. Se ele não me trouxer uma dinâmica, não interessa, é só exercício matemático. Na verdade, quando você introduz o campo de Gauge, ele traz para você uma dinâmica nova que você não consegue ver globalmente. Você só consegue ver localmente. Então, a introdução da derivada covariante, ela te dá isso aí que você está falando. Mas a razão original dela não é essa. A razão original dela é o quê? É você obter uma dinâmica, informação sobre o comportamento do teu sistema. Entendeu? Essa é a ideia.
Mas o procedimento é o mesmo sempre. Como você introduz a derivada covariante? Partindo do formalismo lagrangiano, é moleiro. Você segue, é quase como uma receita de bolo. Beleza? Fala. Nesse modelo, esse questão de carinho com uma interpretação, Sim. Vamos chegar lá. Fala. você falou que a derivada covariante ela não tem simetria fundamental. Isso. E o que você achou ali, a simetria fundamental. Isso. Mantive a simetria original. Porque olha aqui o que vai acontecer. Ó. Deixa eu mostrar aqui para você, para a gente ganhar tempo nisso também. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Essa é a minha equação de campo inicial. Certo? Essa é a minha equação de campo final. Ela tem a mesma forma, só que aqui agora não é aquele dq. Esse d aqui é a derivada covariante. Mas você chega a isso, aqui é a mesma coisa que lá, né? Eu só joguei o termo de entropia para cá. Tá? Mas é a mesma equação. Mas para você chegar a isso aí, ó, você faz isso aqui, ó. Isso aqui é um pouquinho do procedimento, ó. Lá na equação de Euler-Lagrange, ó, derivada lagrangiana com relação ao campo, conjugado aqui. E aqui é a equação completa. Quando eu junto esse troço todo, ó, eu vou obter como resultado isso aqui. Só que esse pedaço aqui, ó, que aqui não está aparecendo, mas eu dei uma destacada aqui, esse pedaço aqui nada mais é, ó, do que a derivada segunda covariante. E aí o que acontece? A forma do lagrangiano ficou a mesma. Eu consegui manter, numa análise local, a mesma simetria lagrangiana global. Se você faz os cálculos passo a passo e chega a isso aqui, aí você fica feliz da vida, conseguir manter a simetria inicial do lagrangiano. Entendeu? É claro, gente, olha só, isso aí, pelo menos uma vez na vida a pessoa tem que fazer. Tem que sentar lá e fazer para ver como é que acontece. Pronto. Depois que você se convence que aquilo ali, não tem mais mistério. Ok? Beleza? Então, deixa eu ver aqui se eu preciso. Bom, beleza. Lá vocês todos nem inglês, né? Tá, porque eu fiz a nota toda em inglês, tá? O Belael, inicialmente eu não tinha pensado nisso, mas ele me sugeriu, poxa, publica um livro, cara. Depois do curso, conforme as perguntas, porque assim, né? O curso também tem essa importância para mim. A partir do momento que vocês perguntam coisas para mim, bom, peraí, deixa eu ver, isso está claro lá? Acho que faltou escrever esse negócio, acho que não ficou muito claro. Eu vou lá, vou mexer. Então, esse feedback que vocês dão para mim é importante, por isso que eu vou aprimorar o trabalho também. Tá? Sim, mas você tinha me perguntado. Você me perguntou alguma coisa para isso? Qual seria a interpretação física desse campo de carinho? Ah, tá. Vamos lá. Acho que aqui termina. Tá. Então vamos lá. O que acontece? Você já deve ter ouvido falar. Oi. Faltou um campo então, no derivada covariante? Faltou, desculpa. Depois eu conserto. Não sei até que ponto vocês ouviram falar, mas se não ouviram falar, vamos começar ouvindo falar agora. O que acontece? Deixa eu ver um giz que é um
Na verdade, eu vou antecipar um pouquinho aqui no assunto, só por causa dessa explicação que eu acho que fica mais clara aqui, tá? Isso aqui vocês vão ver mais à frente um pouco, tá? Eu vou simplificar só para conseguir explicar um pouquinho para vocês a importância, qual o significado da interpretação física. Tá? Imagina o seguinte. Em supersimetria, por exemplo, tá? Pegando gravidade, que é a minha área, em supersimetria você tem a simetria que existe entre o graviton e o gravitinho. Tá? O graviton é um bóson, o gravitinho é um ferro. Então, como eu disse inicialmente, supersimetria diz respeito à simetria entre partículas que obedecem contextos estatísticos distintos. Ok? O que acontece? O gráviton, vamos dizer assim, no seu estado inicial, original, tá? Ele é uma partícula sem massa. Se houver quebra dessa supersimetria, ele adquire massa. Então, olha para cá, imagina que esse Gzinho aqui representa um graviton, e isso aqui representa, um gravitino, e isso aqui representa um graviton. Eu aqui estou num universo padrão de Friedman, e aqui eu estou num universo inhomogêneo. Depois a gente vai ver isso. É bom que aqui a gente já começa. O que acontece? Suponha que existe aqui uma fonte. Essa fonte pode ser uma estrela de nêutron, por exemplo. Tá? E eu tenho ali gravitinos vivendo aqui. Ok? Bom, aqui ele está no estado dele original, ou seja, não tem massa. Se ele sai daqui, e existem processos termodinâmicos por trás disso, para ele sair dali, ele ganha massa. Vai ganhar massa aqui porque eu estou quebrando a simetria. Tá? Ele ganha massa. Mas como essa situação toda é muito instável, tá? Se ele for sair desse universo aqui, ele se transforma num graviton. E aí é que entra a supersimetria, ou seja, gravitino e graviton são facetas de uma mesma partícula. Tá? Uma se converte na outra dependendo da situação. Só que a pergunta é a seguinte, agora eu vou para a sua questão. Bom, tá bom. Quebrou a supersimetria e ele ganhou massa. Mas de onde é que vem essa massa? Eu preciso de um campo de gauge que se acople ao campo do gravitino para ser responsável por essa aquisição de massa. Ela não pode vir da cartola. Alguém tem que ser responsável por isso. Então, se esse gravitino ganha massa no processo de quebra de supersimetria, alguém tem que responder por isso. E aí entra um campo de gauge. Ok? Essa é a ideia. Cuidado, pessoal, porque assim, as nossas representações da realidade, elas procuram explicar o que acontece. Então, o
queira saber mais do que isso. Porque nós não podemos responder. Tudo que nós podemos fazer é tentar descrever o que está acontecendo. Mas por que está acontecendo? Já não é mais da nossa alçada. Entendeu? A gente procura elementos que possam explicar o que está acontecendo. Por isso é que hoje o Júlio Vesse, que escreveu um artigo, acho que ainda tem isso, eu procurei para dar para vocês como referência, mas não achei mais na internet. Eu tenho ele no papel, posso trazer depois para vocês, quem quiser. Pô, aquele artigo é uma das coisas mais bem escritas que eu já vi sobre supersimetria e supergravidade. Espetáculo. Então ele diz ali uma coisa que é certíssima. Quando a gente parte da ideia de simetria, e que a gente entende a simetria, aquilo fica, a simetria em si é tão clara para a gente, é tão interessante, que a gente diz que entende o sistema, só pelo fato de saber simetria. Daí a importância da simetria. Né? Quer dizer, eu não sei tudo, mas se eu sei a simetria, eu digo que eu entendo o sistema. Olha só a humildade dessa colocação. Né? Quer dizer, se a gente consegue pelo menos identificar as simetrias, saber como ela funciona, como elas funcionam, a gente diz que entende o sistema. Mas olha a distância que existe entre essa representação, que é extremamente abreviada da realidade, e o que de fato é, que a gente não tem acesso. Ok? Beleza? Então a gente nunca deve querer mais do que é possível sobre Deus. Bom, isso aqui não me interessa muito. Na verdade seria o seguinte, só para vocês saberem, né? Existem outras equações que complementam esse modelo e que tratam de outros aspectos do modelo. Né? Por exemplo, eu falei para você, né, que a câmera ela é algo assim, né? É uma câmera cilíndrica, né? E ela tem aqui, ó, uma janelinha, uma janela de quartzo. Então, ó, essa janela aqui constitui o ponto focal de chegada da luz solar. Então, essa equação aí, ela descreve o desempenho dessa janela de quartzo. Aí depois eu tenho uma outra que relaciona o quê? Volume, temperatura, pressão, entropia. Então, esse conjunto de equações é que está servindo de base para o algoritmo estocástico que a gente está construindo. Na verdade, nós já construímos uma parte incompleta, mas já deu resultados interessantes. E é curioso, porque esse algoritmo, isso foi assim, foi uma parceria que surgiu. Eu tenho um colega que o doutorado dele foi em cima de um algoritmo estocástico, mas usado em mecatrônica. E aí a gente conversando, eu falei, poxa, mas eu acho que esse algoritmo aí pode servir para o que eu estou fazendo. Aí nós começamos a discutir, ele se interessou pelo assunto e aí a partir daí a gente está construindo esse algoritmo. Tá? É um algoritmo complexo, toma tempo, não é uma tarefa fácil, mas já mostra resultados interessantes para nós, tá? Em termos de simulação. Beleza? Bom, pessoal, alguma dúvida? Quer dizer, muitas dúvidas, mas algo essencial que não tenha ficado muito claro que a gente possa ajudar? Acho que... Fala. Acho que eu não entendi é por que aquele campo de calibre, por que você não precisa botar dinâmica para ele? Porque não tem termo derivada para ele, né? Ele está como um campo de background.
Então, por que ele é um campo de vector? Olha só, essa é uma das vantagens de você implementar o princípio de Gage. É você conseguir ter um campo em que você não precise trabalhar com ele em termos de derivadas. Essa é a grande vantagem. Porque o que acontece? É por isso que eu consigo, no final, obter uma lagrangiana com a mesma cara da primeira. Se eu tratar com derivadas, ferrou. A ideia é exatamente essa. Por isso que ele é considerado um grau de liberdade extra que você coloca no teu sistema. Mas você está trabalhando sempre com o quê? Com o conceito de derivada parcial. É isso? Então eu estou usando derivada parcial. Só que no contexto da derivada covariante ficou aquela expressão, onde eu acrescento esse campo. Mas é como se eu estivesse acrescentando um grau de liberdade extra, que funciona por si só. Essa é a ideia. Tá? Aliás, lá nas notas está descrito isso. Se não me engano, eu coloquei lá. Deixa eu ver aqui. Só para aproveitar que você falou. É até bom que eu já dou umas dicas para vocês aqui. Aqui, ó. Aqui não está solto, porque na última hora eu imprimi e não tive tempo de... As notas são isso aqui, ó. Tá? Esse conjunto aqui. Tá assim. Tá? Aí... Vem aqui essa parte toda, introdutória, o princípio de Gage, aí eu explico o que é o campo calórico, com todos os detalhes, como é que funciona. E aí vem, ó, a parte de implementação da transformação de Gage nesse modelo aí, tá? Os cálculos aqui todos direitinho, aí você vê. E aqui a uma certa altura, ó, tem os cálculos todos. Aí, a uma certa altura, eu coloco aqui uma observação. Ó. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para te falar. Simetria varia ponta a ponta. A implementação do campo de Gage permite que eu estabeleça uma percentagem feedback para o campo original. E aí eu falo aqui em algum lugar da vantagem da implementação da teoria de Gage, que é exatamente o que? O campo auxiliar não está sujeito a derivadas, funcionando como um grau de liberdade extra. Aí tu lê aqui depois, qualquer coisa ele discute de novo. Tá bom? Beleza. O professor Ilael vai disponibilizar lá e aí vocês peguem. Beleza. Então isso foi uma quase acabando. Poxa, agora está ficando bom. Bom, deixa eu fazer uma rápida introdução aqui que a gente continua amanhã. Tá? Já, pelo menos eu já introduzo o assunto. Essa primeira abordagem que a gente fez, claro, com o interesse de vocês em darem uma lida na aula digital, eu espero que isso consagre. Depois vocês lerem, se quiserem discutir, a gente retorna, sem problema nenhum. Mas eu queria consagrar com isso, pelo menos, os elementos básicos que a gente deve levar em conta se quiser introduzir uma teoria de Gage. Ou seja, não se faz isso porque é bonito fazer, porque todo mundo está fazendo. A introdução do princípio de Gage tem que ter um objetivo.
Nesse caso, qual foi o objetivo? Eu tinha uma questão séria a tratar. Além de eu estar considerando a entropia do meu campo, há um fenômeno de feedback de calor e de matéria para o campo original, não massivo. E a questão toda é a seguinte: como dar conta desse feedback? É uma realidade. Então, o campo de gauge, a introdução do campo de gauge, veio para exatamente me dar conta do feedback de matéria para o campo original. Então, não é uma coisa gratuita, vou fazer porque fica bonito, está todo mundo fazendo. Não é isso. Tem que ter um fundamento físico, senão fica só um exercício de matemática. Aliás, essa é uma crítica que eu tenho feito com alguns colegas, muitas coisas. Eu tenho colega, por exemplo, na França, que um colega que eu cheguei para ele e falei assim: e aí, cara, como é que foi lá? Eu estava fazendo mestrado lá. Como é que foi lá o mestrado? Estava fazendo mestrado em física. Ele falou: foi legal, cara, eu defendi lá. Só não vi física. O cara está fazendo mestrado em física, aí chega à conclusão que não viu física. Por quê? Porque trabalhos teóricos extremamente matemáticos, sem clareza de conexão física. Esse é o problema. Faz aquela. Calcula aquele negócio, mas depois você fica, não, peraí. Mas qual é a interpretação? Essa pergunta que você faz, né? É a pergunta essencial do físico. O que eu estou fazendo? Tá? E isso na física